O reino de Goa é um reino conhecido pela sua nobreza e pobreza, os dois muito extremos. Existe uma família extremamente nobre e rica que vive em um gigantesco castelo, e logo ao lado, fora das muralhas do castelo, existe o Terminal Cinzento, onde pessoas sobrevivem dos restos que vêm do castelo, revirando entre o lixo que está ali. Um pouco mais afastado, mas ainda na mesma ilha, a Ilha Dawn, existe um pequeno vilarejo com um moinho. Essa nossa história não começa na região pobre, e sim dentro do castelo principal. A família é composta por um pai, uma mãe e 2 irmãos, sendo que um irmão se chama Sterry e o outro se chama Sabo. Os nobres não são tenryubitos. Eles são pessoas que têm um grande acúmulo e grande capital. Eles têm muito dinheiro e geralmente vivem em castelos, mas eles ainda respondem e pagam tributos para os tenryubitos e o governo mundial. Geralmente esses nobres dominam os seus países. E no caso da Ilha de Dawn, quem domina são exatamente esses nobres. Sabo cresceu vendo esse contraste entre pobreza e riqueza, e aquilo não deixava ele feliz. Ele queria ter liberdade e queria que todas as pessoas pudessem ter as mesmas condições. Graças a isso, Sabo decidiu fugir de casa. E Sabo fugiu porque ele era maltratado. Seus pais não o amavam, nem sequer ao menos tinham qualquer tipo de afeição por ele. Eles o viam apenas como uma ferramenta para estender a sua nobreza. E Sabo, cansado daquilo e vendo que havia algo errado, decidiu fugir. Na sua fuga, ele se misturou com os catadores de lixo, a pior pobreza que existe na Ilha de Dawn. E isso, para os pais de Sabo, era uma verdadeira vergonha. Era inadmissível que um menino nobre estivesse brincando com outras crianças sujas por aí. E eles queriam que Sabo fosse adulto, mesmo tendo apenas 10 anos. Graças a tudo isso, Sabo descobre 2 novos amigos. Um deles se chama Ace e o outro se chama Luffy. Ace e Sabo inicialmente se tornam muito próximos. Luffy está sempre correndo atrás deles querendo ser aceito. E ao mesmo tempo, Luffy também tem uma grande admiração pelos piratas. Principalmente os piratas do Ruivo, que de vez em quando vão até essa ilha. É notável e importante dizer que a Ilha de Dawn tem alguma coisa. Essa ilha foi visitada por Shanks, foi visitada por Tenryubitos e também por Dragon, o Revolucionário. Não dá para desconsiderar que existe algo muito grande por aqui. E quando essas 3 crianças se conhecem e começam a se relacionar, ali nasceria um forte elo de amizade entre pessoas que futuramente seriam adultos extremamente poderosos e mudariam para sempre a história do mundo. Todos eles eram de alguma forma herdeiros de um grande poder. Sabo era um nobre, Ace era filho de Roger, o rei dos piratas, e Luffy era filho de Dragon e neto de Garp. As 3 crianças consideradas órfãos não tinham ideia da grandiosidade dos seus pais. Nem mesmo se fosse contado para eles, era fácil entender o quão grande eram os feitos dos seus pais. Ace, Sabo e Luffy começaram a brincar e sonhar no meio da sucata e do lixo do Terminal Cinzento. Eles sonhavam com um mundo de liberdade e igualdade, onde as pessoas poderiam sorrir juntas, sem essas diferenças de distinções de castas. E graças a esse forte senso de liberdade, eles decidiram reunir uma grande quantidade de dinheiro e partirem para o mar. Cada um ter a sua própria tripulação e mudarem esse mundo completamente. Ace, Sabo e Luffy queriam virar esse mundo de cabeça para baixo. Os pais de Sabo até buscaram o seu filho no meio da sucata, mas foi uma grande decepção para eles ter um filho que só dava desgosto, gostava de se misturar com os pobres e brincar no meio do lixo. Aquele com certeza não era um nobre herdeiro da casa. Assim, Sabo ficava cada vez mais distante da sua família. Um belo dia, um dragão celestial, um Tenryubito, decidiu visitar a Ilha de Dawn. Os Tenryubitos têm um poder exagerado. Eles fazem as leis e tudo que eles fazem está correto. E acontece que o Tenryubito não gostaria de ver o Terminal Cinzento. Aquilo mancharia os seus olhos, seria uma vista desagradável aos seus olhos. E por conta disso, eles decidiram queimar todo o Terminal Cinzento e todas as pessoas que viviam lá e dependiam da sucata para sobreviver. As pessoas que reviravam o lixo para conseguir viver mais um dia. Todas elas seriam eliminadas junto com o Terminal Cinzento, suas vidas inteiras deixariam de existir só porque um nobre passaria por lá alguns instantes. O Tenryubito então se aproxima e ao mesmo tempo que ele chega próximo da ilha, Sabo decide pegar um pequeno barco e partir. Ele vai começar a sua jornada como pirata. E no seu pequeno barco,
Além de levar comida, ele também colocou uma bandeira pirata. E sem saber do grande perigo que ele estava correndo, o Sabo navegou ao lado do navio do Tenryubito. Quando o dragão celestial viu aquele pequeno barco com uma bandeira de pirata, aquilo o deixou irado. Afinal, ele é um dos mais poderosos e influentes do mundo. Piratas sujos e imundos não podem estar diante a sua presença. A gloriosa presença dos Tenryubitos tem que ser respeitada. E tudo o que um Tenryubito não gosta, ele simplesmente destrói. Foi exatamente isso que ele fez. Sacando uma bazuca de uma proporção bem exagerada, o Tenryubito atirou contra o pequeno barco de Sabo, destruindo completamente o seu sonho. Quem viu de longe o barco de Sabo explodir em uma grande bola de fogo, imaginou que ele tivesse morrido. Afinal, o barco dele foi totalmente obliterado pelo tiro de bazuca. Sabo se feriu gravemente. Parte da explosão veio sobre o seu rosto, o que deu para ele uma grande cicatriz. E o impacto também causou amnésia, fazendo com que ele perdesse grande parte das suas memórias. Sabo não sabe quem é sua família, nem se lembra de Ace, nem de Luffy. Ele perdeu quase todas as suas memórias, e ele só se lembra de coisas básicas. Sendo assim, o menino começou a se afogar, e com certeza ali terminaria a jornada de Sabo. Mas ele foi encontrado pelos revolucionários. Eles o salvaram e tentaram entender de onde era o menino, quem eram seus pais. Eles estavam realmente na intenção de devolver o menino. Mas Sabo não se lembrava. Tudo que ele tinha era um instinto extremamente forte. Um instinto que dizia para ele que ele não deveria voltar para casa. Algo terrível estava acontecendo lá, e mesmo sem as suas memórias, o Sabo sabia dos problemas que estavam acontecendo. Ele não sabia exatamente o que eram, mas só de pensar em voltar para casa, isso causava pânico. Sem escolha, os revolucionários adotaram o Sabo e levaram ele embora. Agora, o Sabo seria criado pelos próprios revolucionários. Aprenderia as suas técnicas de luta e eventualmente seria um grande revolucionário com uma alta patente. Sabo considerava Luffy seu irmão, e agora o pai de Luffy criaria Sabo. Nessa altura, Dragon não sabia que Sabo era irmão de Luffy. E muito menos o Sabo sabia que Dragon era pai de Luffy. Ele nem mais sabia quem era o Luffy porque tinha perdido suas memórias. Apesar de Dandan ser a mãe adotiva de Luffy e Ace, ela nunca foi designada para cuidar de Sabo. Mas eventualmente ela se apegou ao menino, e ela também o considera uma das suas crianças. Dandan, ao longo da obra, mostra que tem um gigantesco coração. E desde criança, Sabo sempre mostrou que teve uma grande força física, sendo mais forte que os adultos normais. Ele sempre foi bom de briga. Junto com Ace, eles sempre arrumavam uma boa briga. Então navegou com os revolucionários e trilhou todo o caminho até se tornar o segundo na patente do exército revolucionário. Acima dele, apenas o comandante-geral Monkey D. Dragon. Vários anos haviam se passado. Sabo já estava adulto, mas ele não tinha recuperado nenhuma das suas memórias. Foi aí, então, que Luffy chegou no arquipélago de Shabodi. Tentou enfrentar Bartolomeu Kuma, mas foi enviado para a Ilha das Amazonas. Enquanto Luffy estava na Ilha das Amazonas, ele descobriu que o seu irmão Ace estava em Impel Down e na sequência seria levado para Marineford para ser executado. Graças a isso, Luffy fez uma partida desesperada para Impel Down, superando todos os obstáculos e fazendo o impossível para tentar salvar seu irmão. No final das contas, Luffy não conseguiu, e isso virou notícia. A morte de Ace ficou estampada em todos os jornais. Eventualmente, um desses jornais chegou até o exército revolucionário, e Sabo, quando o leu, teve um desbloqueio das suas antigas memórias. Tudo o que ele havia perdido no tiro do Tenryubito voltou de uma vez só. O choque de memórias foi tão grande que Sabo desmaiou. Depois de chorar incontrolavelmente, ele viu que só conseguiu se lembrar de Ace, depois que ele já havia morrido. E o seu único irmão, ainda vivo, já era um pirata famoso, Monkey D. Luffy. Logo, Sabo fez a conexão que esse era filho de Dragon, e ele estava o tempo todo com o pai do seu irmão. Dessa forma, Sabo descobre onde está Luffy e vai até ele, em Dressrosa, participar do torneio Coliseu Corrida. A intenção de Sabo é rever Luffy e adquirir a Mera Mera no Mi. Afinal de contas, a fruta que era do Ace não pode ser deixada em mãos erradas, e o Luffy já tem uma fruta. Sendo assim, ele decide partir.
E quando ele chega no Coliseu Corrida, ele se apresenta para Luffy, que inicialmente nem sequer acredita no que ele está vendo. Afinal, Luffy, quando era criança, viu com seus próprios olhos o pequeno barco do Sabo explodindo. Ver ele vivo, depois de tantos anos, é um choque sem fim. Nesse dia, Luffy chorou e sorriu. Ele tinha de volta o seu precioso irmão, mesmo com a dor ainda recente de ter perdido o Ace. Luffy então concorda que Sabo coma a Mera Mera no Mi, e assim, o poder que era de Ace não vai cair nas mãos erradas. Sabo então adquire a aparência de Lucy, o guerreiro do Coliseu Corrida, derrota todos os inimigos e come a Mera Mera no Mi, tornando-se assim um usuário de uma fruta Logia. Durante o Coliseu Corrida, ele mostrou que tem as Garras de Dragão, que é um estilo de luta onde suas mãos ficam em forma de pata de dragão. Consegue dar poderosos golpes combinados com Haki. Isso mesmo antes de comer a Mera Mera no Mi. De forma que, após comer a fruta, Sabo ficou ainda mais poderoso. E ele deu algumas demonstrações do seu poder, chegando a enfrentar cara a cara um almirante da marinha. Sabo lutou contra Fujitora. Apesar de Fujitora ser uma criatura bem especial, Fujitora parece saber ler o coração das pessoas. E ele também viu que não emanava maldade de Sabo. Ele não tinha vontade realmente de lutar contra o Sabo e derrotá-lo. Dessa forma, ele não lançou grandes ataques sobre ele, mas os dois lutaram em pé de igualdade por um considerável espaço de tempo, mostrando que as habilidades do Sabo são enormes. Depois que Sabo derrotou Jesus Burgs, ele, sem querer, revelou a posição do exército revolucionário para a Barba Negra. Afinal, Jesus Burgs os seguiu até lá. Descobrindo a sede do exército revolucionário, Jesus Burgs ligou no seu Dendemushi para o seu capitão Tite e disse para a Barba Negra onde era a sede do exército revolucionário. Logo, os piratas Barba Negra chegaram e destruíram a ilha. Os revolucionários, sem opção, tiveram que sair dali. Eles atravessaram para o outro lado do mundo e foram se juntar a um aliado, Emporio Ivankov. Emporio Ivankov os recebeu na ilha Momoiro, a ilha dos Okama, e ali se tornou a nova sede provisória do exército revolucionário. Então eles decidiram convocar uma reunião entre todos os membros principais do exército revolucionário. Durante essa reunião, foi decidido que Sabo invadiria Marigeuse durante o Reverie. Marigeuse é exatamente a terra sagrada, a terra mais rica do mundo, onde vivem os Tenryubitos, e o Reverie é a reunião dos maiores nobres e reis do mundo. Os reis de várias ilhas se reúnem de tempos em tempos para discutir leis, problemas e como solucioná-los. Com a ajuda dos seus companheiros revolucionários, facilmente conseguem se infiltrar no local. E quando já estava tudo praticamente pronto na sua missão de reconhecimento, ele viu um grande amigo, Bartolomeu Kuma. É dito que Kuma era uma pessoa muito boa e benevolente, e os Tenryubitos estavam o tratando como uma montaria. Era possível alugar o Bartolomeu Kuma e passear com ele por ali, e enquanto isso, eles martelavam a sua cabeça e fincavam espadas nele. Kuma é um ciborgue, sua consciência foi praticamente desativada, e ele não sentia mais tanta dor nem sofrimento. Apesar disso, ver um amigo naquela situação irou Sabo, e ele decidiu partir para o ataque. Não se sabe exatamente o que aconteceu aqui, mas na sequência, saiu um jornal com uma notícia de que algo terrível tinha acontecido. Pessoas como a Dadan e outros conhecidos do Sabo ficaram em choque ao ler a notícia do jornal, que também não foi revelada para nós. Dadan chorou e gritou o nome de Sabo. Dragon disse que eles deveriam confirmar para ver se essa notícia realmente é verdade ou não. Talvez ele tenha sido capturado, tenha perdido algum dos seus membros, ou, na pior das hipóteses, tenha sido eliminado. De todas as formas, com certeza, essa notícia diz que algo terrível aconteceu com Sabo. E até o momento da gravação desse vídeo ainda não foi revelado o que aconteceu. Agora você deve estar pensando, mas como é a história do Luffy? Eu queria ver ela contada assim também. Essa é a boa notícia que eu trouxe para você que veio até o final. Esse é exatamente o tema do próximo vídeo. Eu vou deixar ele passando na tela agora. Não perca de forma alguma. E para sinalizar que você gosta de One Piece, se inscreva no canal. Para receber novos vídeos, ative o sininho de notificações. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.